Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Estamos estudando sobre os cânones, as doutrinas da graça. E nós já vimos a respeito da eleição incondicional, a expiação definida ou restringida, a depravação total, a graça irresistível, chamado eficaz. Estamos vendo sobre a perseverança dos santos. E nós vimos semana passada que os santos, os crentes em Cristo, eles não estão livres de pecar. Por estarem na carne, eles pecam. E pecam pecados tão terríveis quanto os ímpios do mundo. E Deus os trata como filhos. Por isso, nós vamos ver agora as consequências desses graves pecados. O que Deus faz com aqueles que pecam gravemente. Nós vimos os pecados de quem? Davi, não é? Que adulterou com Betseba, tramou a morte de Urias, e vimos também o pecado de Pedro, que negou Jesus Cristo com praga, praguejando, negou 3 vezes. E vimos o pecado daquele jovem lá de 1 Coríntios capítulo 5, que estava tendo relações com a mulher do seu pai. E agora nós vamos ver as consequências que vieram sobre eles. Porém, só vai dar tempo de vermos a de Davi. Na próxima semana a gente vê os demais. Perseverança dos santos. É Deus quem preserva seus santos. Seus santos estão passivos a pecarem, e pecados terríveis. Porém, o artigo 5 fala das consequências destes graves pecados. Deus é santo e Ele não alisará o pecador, ainda que estes sejam seus filhos. É muito interessante, porque a Bíblia é um livro diferente de todo outro. Na história, sempre aquele que escreve a história conta, né, seus autos, suas conquistas, suas virtudes. Na palavra de Deus, não. Conta tudo, inclusive as piores coisas que os seus filhos fazem. Então vejam só o que diz o artigo 5. Eles, no entanto, né, os santos, os crentes, no entanto, por causa desses pecados grosseiros, ofendem profundamente a Deus. É isso que acontece. Tornam-se culpados de morte. Então, se Deus os matasse na hora, Deus estava sendo justo. Se Deus matasse Davi ali, qual a injustiça que Deus estaria fazendo? Nenhuma, certo? Então, eles passam a ser culpados de morte. Entristecem o Espírito Santo, suspendem o exercício da fé, ferem gravemente as suas consciências e algumas vezes perdem o senso do favor de Deus, até que voltem ao reto caminho, sinceramente arrependidos, e a face paternal de Deus volte a brilhar sobre eles. Então, observe o que ocorre, né? O quanto Deus fica aborrecido, irado, entristecido com os pecados do seu povo. Aí vamos ver de Davi, né? Como é que Deus vê a vítima? Deus agora vai levantar o profeta Natã para confrontar Davi, para mostrar a Davi a gravidade do seu pecado. E Deus começa falando da vítima. Como é que Deus enxergava Urias, como Deus enxergava aquele homem que era fiel a Davi e fiel ao Senhor também. 2 Samuel, capítulo 12,
partir do versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Então aqui é Deus mostrando a fidelidade de Urias. O quanto Urias era fiel a Betseba, o quanto ele estimava Betseba, o quanto ele tratava bem Betseba. Aqui é Deus tratando de mostrar a Davi o quão bom era Urias. Agora, Deus vai mostrar a Davi como ele vê o culpado. Vindo um viajante, um homem rico, vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e o preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Por quê? Por que Davi se enfureceu tanto? É. 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 Davi era um homem, um rei justo ou não? O que é que vocês acham? Justíssimo. Ele era muito justo, severo contra aqueles que pecavam contra o próximo e contra Deus. Porém, Davi entrou numa crise de espiritual, uma crise de infidelidade. Ele começou a se corromper e não percebeu, e um pecado foi puxando o outro, né? Um abismo vai puxando o outro, puxando, e daí a pouco, quando ele se viu, estava todo enlaçado. Primeiro, ele pecou um pecado que ele considerou simples, certamente. Era a época dos reis irem para a guerra, mas o que é que tem? Eu vou ficar. Deixar essa guerra passar, eu vou estar aqui no meu palácio. Primeiro erro. Depois ficar ocioso, sem ter o que fazer, passeando e de repente, olha, vê a mulher tomando banho. Aí fica ali agora cobiçando. Olha só, um pecado puxando o outro, né? Daí ele vai perguntar, curioso, quem é aquela? Ou a mulher do teu servo Urias. Aí chama aqui para eu conversar, eu quero conhecê-la. E aí, olha só, um pecado puxando o outro. Depois eles têm relação, ela vai para casa e engravidou. Aí ele, e agora o que é que eu faço? Aí trama para que Urias volte para casa, tenha relação com ela e todo mundo pense que o filho é de Urias. Covardia, né? Aí o que acontece? Urias não vai. E todas as vezes que Davi insiste, ele dorme na porta do palácio. Aí Davi olha um pecado puxando o outro. Já sei, o jeito é matar esse homem, porque com a viúva você pode casar. E aí manda ele para frente da batalha, deixa ele sozinho lá para morrer. Pronto, resolvi o problema. Agora ninguém vai saber do meu pecado. Aí Deus manda Natã e conta essa história. Aí Davi fica muito furioso e olha só o que Davi diz a Natã. Tão certo como vive o Senhor. Aí Davi faz um juramento pelo Senhor. O homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. É duro, né? Por quê?
Natã diz a Davi: tu és o homem. Veja que pancada, não é? O quanto Davi agora não caiu em si e disse: misericórdia, eu sou esse traste que merece ser morto. Quer dizer que eu sou ele e era ele. Ou seja, Davi tinha se transformado. Um homem fiel a Deus, segundo o coração de Deus, que honrou a Deus em muitas situações e circunstâncias, agora estava completamente transformado. E ele não estava mais se reconhecendo. Assim pode acontecer conosco. A gente pode passar a não se reconhecer. É só a gente ir permitindo que pequenos pecados vá tomando conta de nós. E a gente vai se distanciando. Ah, eu não vou para a igreja. Ah, eu não vou falar de Cristo. Ah, eu não vou lutar contra isso, contra aquilo. Então você vai se eximindo da sua guerra, do seu combate. E aos poucos você vai se aproximando da queda. E aí, Natã diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deus começa a passar um histórico na cara de Davi, não é? Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Ou seja, Deus está dizendo: olha, tudo que você quis eu deixei. Tudo que você buscou eu entreguei. Não é que Deus aqui está aprovando a poligamia. Não. Ele só está dizendo o seguinte: como a lei permitia que, se o homem tivesse condição a lei humana, viu? Não era a lei de Deus, não. Permitia que o homem, se tivesse condição de sustentar 5 mulheres, ele poderia casar com as 5, ter as 5 como esposa, e isso aborrecia a Deus. E as consequências vinham por causa desses pecados, mas eles insistiam. A nossa lei permite, então vamos fazer. E olha, as quedas de Davi e de Salomão foram por causa disso. E aí, porque queriam mais mulheres além da sua esposa. Isso foi a queda dele com Betseba. E aí Deus disse: e se isto fora pouco, ou seja, se você estivesse achando pouco, dissesse para mim. Eu teria acrescentado tais e tais coisas. Você teria muito mais de tudo que você já conquistou até agora. Só era falar comigo. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher. Depois de matar com a espada, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Olha, Deus estava dizendo que era como se Davi tivesse pego a espada do inimigo de Israel e matado o próprio servo fiel com a espada dos filhos de Amon. Aí vem as consequências, não é? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Vê para aí. Por causa de Davi, mortes consecutivas sobre a sua família. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Dos teus próprios filhos sairá o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizestes em oculto, mas eu o farei perante todo Israel e perante o sol. Desgraça na casa de Davi. E Absalão, seu filho, que tomou o trono dele, se revoltou, né, fez uma insurreição para que Davi perdesse o trono e saísse fugido com o rabinho entre as pernas. Ele
pegou as mulheres do pai para envergonhar o pai. E ele tinha relações com ela em cima do eirado do palácio. E envergonha para o seu pai. Ele ficou odiando o seu pai. E um filho foi matando o outro. Foi uma desgraça só. O perdão veio, porém as consequências ficaram. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Vê como Deus é longânimo, misericordioso, né? Não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nascerá morrerá. Então Natã foi para a sua casa, cumpriu sua missão, foi embora. Só que Davi ficou com as consequências do pecado dele. E o filho que Betseba tinha, né, que foi gerado por Davi, adoeceu gravemente. Davi orou, jejuou por ele e tudo, e Deus o matou. Não teve jeito. Mas também irmãos foram matando. Um irmão violentou, veja que desgraça, violentou a própria irmã. Aí Absalão, que era irmão de pai e mãe, dessa que esse violentou, que era irmão só por parte de pai, matou ele. E a desgraça foi acontecendo na vida de Davi por causa do pecado. Não é? Aí o crente vai e faz as coisas erradas e tudo. Ai, peguei uma doença grave. Ai, peguei AIDS, peguei... Ok, busque ao Senhor arrependido, peça perdão. Ah, eu já sei, Deus me perdoou. Sim, mas a AIDS vai sair? As consequências ficam, certo? Então nós temos que ter muito cuidado, porque o pecado não é uma brincadeira. É algo que nós devemos abominar. Aí veja só, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui, esse pecado de Davi, ele foi grave. Ele chegou a pecar tanto por quê? Qual era o sentimento de Davi, segundo o que nós lemos? Qual era o sentimento de Davi? Ele estava satisfeito com tudo que Deus tinha dado a ele? Mas estava? Pode falar. É. Justamente. Mas se ele estava satisfeito e buscou o que não o pertencia, não é, queria mais, inclusive o que não lhe pertencia, então ele não estava satisfeito. Nós somos assim, precisamos estar vigilantes para com isso, porque é essa lição que Deus quer trazer para nós. Você está satisfeito com o que eu estou fazendo com você? Não é que você não queira buscar mais, no que Deus quer que você cresça, mas você é grato, você usufrui, você desfruta, você valoriza, você estima o que tem. E quando você quer acrescentar, é algo que honra a Deus, que é permitido por Deus, é da forma correta, é na intenção correta, nós precisamos questionar tudo isso. Eu tinha dado porque não me falou que eu dava mais e mais a você. Mas só que antes Deus vem dizendo: eu fiz de você rei. Você que era esquecido na casa do seu pai, o escanteado, o rejeitado na casa do seu pai, que seu pai não pensou nem em você, na hora que eu disse que ia ungir, que Samuel foi ungir o rei lá na casa de Jessé. O seu pai não pensou nem em você, levou todos os filhos e não pensou em você. Foi que Samuel disse: não, Deus não erra, como pode? Tem que ter mais outro filho. Só é o sentido que faz. Tem um, mas está cuidando de ovelha lá no mato. Não, então a gente não vai comer antes que seu filho chegue. A gente só vai comer depois que seu filho chegar.
E aí quando chega, Deus diz, é ele. Eu fiz você rei, eu dei tudo que você tem. E agora, você vai atrás do que não é seu, insatisfeito com tudo que eu te dei. Aí veja, pensar no outro, em aliviar o sofrimento do outro. Essa devia ser a mentalidade de Davi. O que é que eu posso fazer pelos meus soldados lá na guerra, inclusive por Urias, que deixou a esposa em casa? Eu tenho que fazer algo por ele, né? Não impor sofrimento, como o Davi fez, e ser grato, desfrutando o que Deus deu, e não o que a cobiça quer. Veja só, João Batista, ele trouxe essa mensagem contra Davi, não é? Contra esse pecado de Davi, contra os nossos pecados de insatisfação. Veja o capítulo 3 de Lucas, o 2 e depois do 10. A parte B do 2. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Porque João estava, né, dando um duro discurso. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto na raiz da árvore. A árvore que não produzir frutos será arrancada e lançada no fogo. Aí o povo, o que é que a gente faz então? Respondeu-lhe João, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Urias estava dormindo em céu aberto. Davi não estava nem aí, estava dormindo no palácio. Aí João diz, olha, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e lhes perguntaram. Publicanos, né, os cobradores de impostos, que eram vistos como traidores, porque cobravam imposto para Roma, para o inimigo de Israel, eles eram odiados pelos seus compatriotas. Aí eles perguntam, e nós, João, o que faremos? João não diz assim, abandone esse cargo público. Não. João diz, mestre, não cobreis mais do que o estipulado. Porque eles faziam isso, né? Bota aqui e tal, e iam tomando mais das pessoas, para ficar uma parte com eles e tudo, e todo aqueles trambiques que existiam no meio de cobrar, de quem cobra imposto, essas questões aí. Então, para se favorecer, eles diziam, eu vou botar aqui que é menos, você me dá mais um pouco desse lado. Era um monte de trambicagem. E aí João vai e diz, olha, não cobreis mais do que o estipulado. Essa é a sua missão, não é o seu trabalho. Então, que é o que Lutero disse, não é? Estamos no mês da Reforma Protestante. Dia 31 estaremos comemorando a Reforma Protestante no mundo todo. E aí um sapateiro chega para Lutero, eu quero fazer reforma, Lutero, me diga o que eu posso fazer. Aí Lutero diz, qual é a sua profissão? Eu sou sapateiro. Mas tem nada a ver? Quer saber de minha profissão para quê? Né? Eu acho que ele pensou. Ele disse, quer fazer reforma? Então faça o melhor sapato que você pode e venda pelo preço mais justo que você pode. Aí você estará fazendo reforma. É o que João está dizendo aqui. Seja honesto, não cobre mais do que o estipulado. Aí vieram soldados, lhe perguntaram, e nós, que faremos? Ele lhes disse, a ninguém maltrateis. Então não acrescente sofrimento às pessoas. Não deis denúncia falsa. E contentai-vos com o vosso soldo, não sejam murmuradores, reclamões, insatisfeitos. Não é que eles não poderiam procurar um emprego melhor, não é disso que se trata. Mas a pessoa está trabalhando e fica falando mal. Porque esse trabalho me cansa, isso é horrível, eu não aguento mais, e eu ganho pouco e tudo, então saia se está tão ruim assim. Mas eu não posso sair, então fique satisfeito com o que você tem. É isso, nós precisamos aprender a estar satisfeitos com o que Deus está nos dando.
É. Pode falar no microfone, viu, também. É. Pode falar de novo aí. É. Devemos trabalhar como que é, justamente. É, justamente. É, 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 é. Justamente. A dona de casa tem que fazer os seus trabalhos domésticos como se fosse, viu, garotas? Agora as mulheres, na hora que vai falar delas, elas se distraem. As mulheres precisam cuidar dos seus afazeres domésticos como se fosse Cristo que tivesse chegado para visitar ali. Vamos arrumar a casa agora da melhor forma possível, vamos fazer a comida da melhor forma possível, porque de fato é para Cristo. Quando você faz para os seus, aquele que não tem cuidado dos seus, é pior do que o descrente. Tem negado a fé e é pior do que o descrente. O estudante tem que estudar como se fosse para Cristo. Eu vou estudar o máximo que eu posso, usufruir de todo esse conhecimento para que eu cresça e honre o nome do meu Senhor. A insatisfação vai fazer com que você busque o que não te pertence. Ainda que você não consiga, mas na tua mente você já está pecando porque você não se satisfaz com o que tem. Tá, Juninho, que sempre vai conferir se o portão está fechado direitinho. Tem que fechar o portão como se fosse para cuidar de Jesus Cristo. Entendeu, Juninho? Quando ele chega aqui, pega a vassoura e vai... Hoje mesmo ele estava limpando uma abelha e reclamando que a abelha não conseguia subir na pá, não é? Tem que limpar e cuidar como Cristo, não é? Como se fosse para Jesus Cristo. Aí aqui, ó, para encerrar, o Senhor é meu, o que me faltará como homem? Você já tem Cristo, por que vai viver insatisfeito? O que é que está faltando? Se você já tem Cristo, não faz sentido, irmãos. Sim. É. Justamente, é. Mas vive como se não tivesse nada. É, é. Aí você já vai fomentar ainda esse ódio, não é? Aí, não é? Então é isso, olha, você já tem Cristo. Isso daí já é suficiente para você viver sorrindo, feliz, contente, pleno em paz, o tempo todo. Mas além de Cristo, Cristo traz com ele um monte de coisa que a gente também ignora, para olhar o que falta, como Davi fez. Aí veja o que diz a epístola aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Não pare. Esse amor que nos une não pode parar. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram a anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Por que devemos nos contentar com as coisas que temos? Porque isso é a prova do cuidado de Deus. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Está faltando isso, eu só vou estar em paz quando eu tiver. Opa,
Então, o que você está dizendo é que Cristo te abandonou? Porque Ele está dizendo que de maneira nenhuma vai deixar você e jamais vai te abandonar. Se Ele diz isso, então o que você tem e o que está faltando é Ele cuidando disso, cuidando de você. E você precisa ser grato por isso. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Inclusive eu mesmo. Qual é o mal que eu posso fazer a mim mesmo? Qual é o mal que o outro pode fazer a mim? Qual é o mal ou a falta que essas coisas que procedem de homens pode fazer eu sentir? Qual é essa falta? Se Ele é o meu auxílio, por que eu vou temer? Porque está faltando, ou porque pode faltar, porque pode acontecer? Não vamos temer, porque Ele promete que nunca, jamais nos abandonará, nunca, de maneira nenhuma nos deixará. É. É verdade. Então, irmãos, vamos ficar hoje, não é, com essa mensagem de Deus. Termos cuidado, estarmos vigilantes para não nos afastarmos do Senhor, da nossa guerra, do nosso alvo, da nossa meta, para que não caiamos, não é, em pecados como ocorreram com Davi. E para que isso não ocorra, vamos olhar para o que temos e, Deus, como Tu és bom, que graça a Tua vida em nós. Observa e usufrua, contemple o que Deus tem feito. Uhum. É? Então, é isso, é o que Deus disse a Davi. Diga, olha, você está insatisfeito? Está faltando alguma coisa? Me diga, vá, que eu acrescento a você. Eu vou te dar. Agora, enquanto Ele não dá, a gente também tem que usufruir, gostar e aprender com o que nós temos. E na hora certa, Ele vai nos dar aquilo que a gente precisa, aquilo que será melhor. Mas nós temos que esperar, confiar e ser grato a Ele. Tá bom, irmãos? Alguma dúvida, questionamentos? É, justamente. É, Só já tendo, é. Só tendo isso, a gente já está feliz, já tem motivos para ser feliz. Agora, se Ele quer que você cresça, aí você tem que arregaçar as mangas e fazer como Ele quer, né? Porém, sem murmuração, sem insatisfação. Vai falar, irmão? É, 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 é. E pensando nisso, não é, o sábio lá em Provérbios diz, não é, Senhor, não me dê nem a riqueza nem a pobreza, para que pobre eu não venha a roubar e envergonhar teu nome, e rico eu não venha a esquecer de ti. Então, essa prudência que nós precisamos ter, não é? Aquilo que Deus nos der, que sirva para nos aproximar mais dele, porque se for para distanciar, é melhor que ele tire, seja o que for, tá? Então, irmãos, vamos para o nosso momento ágape.